Hello and welcome to Connecting the Dots. Brisa de la Cordillera, a Mapuche artist, is the daughter of Chilean artisans who left the country in 1987 during the Pinochet dictatorship. She grew up in Brazil, in a suburb of Belo Horizonte in Minas Gerais, where she began her artistic journey. She is a rapper, singer, songwriter, producer, and educator. Her work traces a singular path that spans rap, ancestral chants, jazz, electronic music, and Andean music. She has released 3 albums: Neuwen, Selvagem como o Vento, and Janequeo. She was the first indigenous artist to perform at Lollapalooza. We spoke with Brisa during her visit to Portugal, where she participated in Folio, the Óbidos International Literary Festival, and where she completed an artist residency organized by the Terra Batida platform, which has been inviting Brazilian indigenous artists to explore the politics of memory and erasure that permeate the collections held in museums and archives across Portugal. Eu trabalho com hip hop há muitos anos, a música dos povos originários, né, o hip hop que é da cultura preta, jamaicana, está muito inserido dentro da educação de várias pessoas, de várias crianças no Brasil. Quando eu fui estudar a música como licenciatura, eu percebi que o currículo é extremamente racista, é extremamente tem um apagamento assim muito grande. Para mim foi uma grande violência. E aí eu entendi que o epistemicídio era isso, porque como se forma professores, se dentro do currículo dos professores não tem essas histórias, esses cantos, não tem respeito, não tem memória. O hip hop foi uma grande aula de história para o que estava sendo formada na adolescência. E me vi em muitas similaridades com Sobrevivendo no Inferno, que é um disco do Racionais de 97, quando eu tive acesso à primeira letra do Racionais, e aí eu entendi um livro de história, né? E aí quando eu decido ser acadêmica, depois de muitos anos, eu escrevo uma música e ao lado de uma Pichana, que é meu companheiro, e a gente queria falar sobre esse epistemicídio, né? O quanto ele é presente e quanto o hip hop trouxe pra gente outra história, né? A música se chamava, na verdade, Estupro, Suicídio e Assassinato. E essa foi o nome da música até eu lançar o meu disco, Janequeu. Nessa letra dessa música, Epistemicídio, a gente fala sobre o trauma da língua, o trauma da palavra, né? A gente fala assim: Lejos de los Andes, nada como antes, de la cordillera, nada como antes. Breeze drifting on bike, it's a new life, it's a new day. For me, um rezo de Nina para começar o meu dia nesse país inventado, onde a cruz, a coroa e o Estado querem colonizar o originário, sua cultura, sua crença, sua língua, e aí logo você pensa que isso é só passado, um manejo do subjetivo e do significado. Você tem que ficar ligado nos códigos, nas linguagens, para não ser capturado pelas margens. Eles estão na caça para fazer manutenção do poder pela TV ou pelo algoritmo, e é nítido que o genocídio é responsável pela alta taxa de suicídio e assassinato. Por isso que a música se chamava Estupro, Suicídio e Assassinato, que foi tudo que veio com a língua, mas foi silenciado e não foi chamado dessa forma. Só que a gente pensou, gente, quem vai querer ouvir uma música Estupro, Suicídio e Assassinato? Ninguém quer ver a verdade como ela é, né? Então aí a gente colocou Epistemicídio, que é o nome acadêmico a tudo isso, e funcionou muito bem. Fizemos um vídeo no ATL, no acampamento de Terra Livre dos povos originários, registrando que a gente ainda está lutando contra o epistemicídio. E acredito que o hip hop deve continuar fazendo esse papel de trazer a verdade aí, histórica, social, política, e através dos nossos corpos.
cresci em Sabará, que é ao lado de Belo Horizonte. Obviamente a solidão é também muito violenta, né? Tá longe, não poder participar dos rituais, não poder ter um rewe. Mas acredito que o Nhen, né? O Nhenco, o espírito Nhen, Nhen da força, o espírito Nhen da água. Minha família vem dos rios, né? De Nhen Leufu. Acredito que tudo isso me acompanhou com o Ruf e o Vento, o nome que a minha mãe me deu, Brisa de la Cordilheira. E eu cresci em frente a montanhas, né? Então acredito também que continuei sendo protegida pelos Nhens daquele lugar que eu vivia, que era o espírito da montanha, no final da rua Espanha, onde eu morei, que o meu bairro se chama Nações Unidas, onde eu cresci. E é um bairro onde todas as ruas têm nomes de países, né? E coincidentemente ou não, eu morava na rua Espanha. E aí sempre foi já uma questão, né? Mãe, Espanha não é o país que colonizou o Chile. E aí todas essas contextos históricos, minha mãe me educou, por mais que eu entendesse a descendência indígena, né, como um lugar de apagamento, eu também entendia que eu tinha uma cultura presente dentro de casa. Então a primeira quebra de fronteira que eu vivi foi o atravessamento da minha casa para a escola, que era um outro mundo. Eu fui uma criança originária de filhos de chilenos que passavam por xenofobia com os povos originários dos Andes. Ela não é chamada de racismo no Brasil, mas ela é totalmente racista porque ela é ligada ao fenótipo dos povos originários que vêm do sul, tanto do Chile, quanto da Bolívia, quanto do Peru, né? E o quanto isso coloca muitas questões. Diz muito sobre o apagamento, né? E o quanto as pessoas ainda estão afastadas, assim, do verdadeiro contexto histórico do que é o nosso continente. Então, foi muito violento crescer dessa forma, mas ao mesmo tempo minha mãe sempre me trançou, né? Isso foi muito importante. Eu ouvi muitas músicas, sempre estive próxima do Nhen, da força das flautas, né? Desde criança eu toco ocarina, desde criança eu tenho uma cascauia das águas, que é uma cascauia diferente, né? De acordo com o seu clã, se o seu clã é do rio, se o seu clã é Leufu, se o seu clã é Lasquente, que é do mar. E eu sempre tive uma ligação muito forte com os rios do Brasil. Então, eu me sinto um corpo caminante, como eu gosto de falar, mas mapuche em qualquer lugar que eu for. E não só mapuche, mineira também, né? Porque eu sinto que Minas Gerais também tem as culturas indígenas, né, que está presente nos rios ali, que também viveu um genocídio absurdo por causa da mineração. E eu acredito que essa força ainda está presente na cultura intelectual de Minas Gerais, que é muito rica musicalmente e que me formou também. Isso foi uma época assim, que a imprensa me chamou de expoente do futurismo indígena num lugar assim, porque eu fui a primeira indígena a cantar no Lollapalooza. Acho que vem muito dessa palavra de futuro ancestral. Ailton Krenak fala o futuro é ancestral, que eu acredito que não existe futuro, né? O futuro ele sempre é um fruto da ansiedade. E o amanhã, teoricamente, é sempre hoje, né? Então nessa não linearidade, nesse tempo espiral, que as coisas muitas se repetem, é como se o futuro fosse o passado, né? A gente está tentando imaginar um futuro possível, só vai existir essa possibilidade quando a gente contar o que realmente aconteceu no passado, para a gente entender o que está acontecendo no presente. Agora a gente está vivendo uma época super quente aqui na Europa e no Brasil, lá no território a gente está vivendo uma chuva intensa na Mata Atlântica, um frio, uma ventania. Então, assim, esse futuro não existe, né? O que a gente está vendo é talvez um fim da espécie humana, né? E quem que vai ficar vivo diante disso, né? E quais são os planos tecnológicos para esse futurismo, né? Quem são os povos que vão ser beneficiados com as tecnologias e quem vai pagar a conta da crise climática, que é o racismo ambiental, né, que já está acontecendo. Venho falar de futuro de uma forma não tanto tecnológica, mas talvez um pouco mais analógica, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta de usar celular, sintetizador, né, tipo, domino bem o código da branquitude, venho e volto, troco de máscara fácil nessa tecnologia, mas tenho caminhado para um lado cada vez mais analógico.
porque justamente acessando esses mundos tenho visto o quanto isso é extremamente adoecedor, né? O mundo da inteligência artificial, o mundo dos aparelhos mobile, e tenho visto o quanto que é importante falar que esse futuro tá um futuro falido, né? Sim, eu acredito que eu sou uma Weichaf, por mais que eu não cresci no território com um ritual Weichaf, eu sinto que eu passei um ritual Weichaf de guerreira na cidade, tendo que sobreviver em São Paulo com uma criança recém-nascida, tentando arrumar um trabalho e continuando a história dos meus antigos, que também é uma história de território, né? Minha mãe chegou no Brasil sem nada, comigo na barriga, sem dinheiro, sentou na Praça da Sé. Aí veio uma pessoa, deu uma grana, ela conseguiu chegar em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu cresci, onde ela se tornou uma artesã conhecida. Ela e meu pai trabalham prata. A prata, para nós, povo mapuche, é uma herança ancestral que vai chegando. Meu pai não aprendeu a prata dentro de uma estrutura comunitária mapuche, ele herdou o dom da prata no seu DNA, no seu espírito, né? E trouxe isso para o Brasil. E eu gosto muito, né, de trazer isso também, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa rodeada por prata, né, na oficina, cantando ali, brincando, meu pai fazendo seus artesanatos à mão. Para mim, Mariti, eu venceremos 10 mil vezes mais, é porque a gente está sempre vencendo o colonialismo. Até quando a gente está crescendo numa periferia de Minas Gerais, eu estou vencendo o colonialismo também. Minas Gerais está praticamente toda estuprada pela mineração, né? Se você faz uma viagem no interior de Minas, você vê as serras assim, cortadas, e a tecnologia hoje em dia tem drones que sobem de cima e vê onde que tem minério, onde que tem ouro, para as empresas poderem ter acesso a esses territórios. As empresas têm acesso a isso com muita facilidade, né, no Brasil inteiro. Isso não acontece diferente no Chile, e a luta mapuche é extremamente perseguida, né? Agora a gente tem essa história absurda da Julia Twinil, foi uma mapuche que ficou desaparecida acho que mais de 8 meses, e ela foi queimada, né, a mando de um empresário no Chile, e os mapuches que se opõem a isso, eles são torturados, eles são presos políticos, são considerados terroristas. É absurdo a gente considerar uma pessoa que defende um território, seu bioma, como terrorista. Isso está acontecendo agora, tem polícia dentro do território mapuche agora no Chile, né? Isso está acontecendo agora com os pataxós lá no Brasil, né, onde Nega Pataxó foi assassinado, outros jovens pataxós foram assassinados também. Inclusive, um dos jovens curtia muito rap e fazia rap. A gente também teve o assassinato do Brian, misteriosamente apareceu atropelado na Avenida Bandeirantes, que é perto do território Guarani, quando a gente se manifestou contra a PEC 490, né? Então a gente tem repressão com os povos originários até hoje, e é sempre uma repressão ligada ao território, né? Eu acredito que é uma luta antiga, mas ao mesmo tempo a gente fala da luta muitas vezes de uma forma muito desanimadora, tanto que a juventude indígena que mais se suicida é um reflexo, como eu falei, do epistemicídio, né? É um reflexo de como a gente está lidando com um empobrecimento de uma forma sem perspectiva. Então, o hip hop, por exemplo, é uma perspectiva, o acesso ao cinema é uma perspectiva, é como nossos jovens têm se interessado para sair dessa pobreza, desse empobrecimento. Então eu tenho pensado que Maritueu é uma palavra que traz essa força, porque Leftraro venceu, né, os espanhóis, e venceremos 10 mil vezes mais. Janequeu não foi pega, Galvarino fez Novas Mãos de Ferro, e Bartolina Cisa, e Tupac Amaro, e Chicão, e Tuíra, e Jair Lisbel, e por aí vai. Temos muitos nossos guerreiros vivos, mesmo que mortos, vivos em nós, em nossos espíritos Weichafs. Então é importante trazer também as vezes que vencemos, né? Porque quando a gente fala dessa guerra, parece que a gente está perdendo o tempo todo, porque realmente é cruel a forma como temos sido assassinados, mas a forma como também a gente é semente viva e vamos continuar na luta, mostra também que Maritueu venceremos 10 mil vezes mais, porque isso é o que motiva a gente continuar guerreando, né?